O luthier é Uma paixão, quer dizer, você tem que entrar gostando, como toda a profissão. bons luthiers conseguem fazer um instrumento assim mais qualificado. Luthieria é o processo de construção artesanal de qualquer instrumento musical. É um desafio. Eu acredito que a luthieria é uma arte. O luthier é um cara que, pô, quando você se dá bem com ele, o instrumento ele é perfeito. Um artesão sofisticadíssimo, é uma arte-ofício, né? O luthier é aquele profissional que constrói instrumento musical. Há muitas questões contemporâneas se discriminam ou não só para cordas e arcos ou se pega também percussão e outros instrumentos. Nós consideramos aberto. Luthier é todo aquele que constrói instrumento musical. Eu uso luthier todo aquele que trabalha com instrumentos de corda. Então não é luthier quem trabalha com acordeon, por exemplo, ou quem trabalha... Eu acho teclado não seria luthier, mas quem faz violões, faz violinos, faz violas, também os instrumentos barrocos, lira, dabratio, ribeca, viela, todos, alaúde, tudo isso eu considero como luthier. O luthier é um sujeitinho assim que metido a fazer guitarra, quer dizer, você quer, puta, eu quero uma guitarrinha assim, o rádio aqui mais reto, não quero ela tão curvo. Quem que pode fazer? A Fender não vai fazer para ele. Mas então você pede com suas especificações, só o cara pode fazer. Tanto que luthier hoje pensa o quê? Eu vou regular a guitarra e fazer um dinheiro, entendeu? Ah, eu sou luthier, quero ser que nem o Ivan, vou começar a regular a guitarra. Não, não é que nem eu. Eu não quis regular a guitarra, eu quis fazer guitarra. Meu sonho sempre foi fazer guitarra, entendeu? É diferente, eu sou luthier, é fazer guitarra. Mas esse termo luthier foi usado agora para tudo, né? Porque virou tipo universal, né? É um artesão de instrumentos musicais. O luthier, para mim, é a pessoa que faz instrumentos e acaba se envolvendo com ajustes e manutenção e um conhecimento total sobre o funcionamento de um instrumento de cordas e apesar do termo ter se generalizado para outros instrumentos também. Luthier, pelo conceito, né, da palavra, seria aquele, vem de lute, né, um instrumento musical de cordas, que era comum na Europa medieval, né? E então o luthier era aquele que fazia o lute. Só que esse conceito ele foi se expandindo ao longo dos séculos, né? E agora qualquer pessoa que faz qualquer tipo de instrumento musical é um luthier, não necessariamente instrumentos de cordas, pode ser instrumento de sopro, enfim, é um luthier. Você sabe que o primeiro instrumento musical que se tem conhecimento de cordas é um arco com uma única corda, né? Daí toda a evolução para chegar no alaúde, que é um dos instrumentos mais sofisticados da época, com seu corpo abaulado, um tampo chato e um braço inclusive com uma pala em 90 graus. A construção disso era feita por artesãos que se designavam como lute. De alaúde veio para lute e aqui estamos com o contemporâneo, luthiers. Um dos problemas atuais da luthieria é exatamente a falta de união da categoria. Só em 2010 é que foi redigido no Código Brasileiro das Ocupações, Ofícios e Trabalho um item para luthier. Antigamente não tem. Você sabe que não tem sindicato de luthier? Todas as indústrias que produzem instrumentos musicais, seus funcionários são associados ao sindicato dos produtores de brinquedos. Então é super curioso ainda que esta profissão não tem ainda unidade, não tem ainda uma ideia, um procedimento de categoria.
E é o que a gente está procurando ajudar aqui. Por quê? Todos aqueles que se formam na escola, que são vários por ano, nós temos turmas semestrais, eles se defrontam com uma questão de construir o mercado de consumo, de aquisição de materiais e de se sentir interligados para trocar técnicas, trocar informações, se sentir apoiados. Me pediram para fazer um ukulele, o que você acha, que madeira melhor, ou coisa e tal, esses tipos de informações. E a associação aqui faz que haja este sentimento de unidade, esse sentimento de categoria, onde todos se socializam e criam essa troca, esse intercâmbio, esse momento de ajuda mútua. Esse é o nosso papel. Deveria ser natural e espontânea do ser humano compartilhar informação. Tem gente que ainda segura, com medo de ser passado para trás, com medo da concorrência, do seu funcionário se tornar um luthier melhor. Isso aí é uma insegurança pessoal. Quando você se conhece e sabe do que você é capaz, esse é um medo que não deveria existir. Então, você cria condições para que você trabalhe e tenha sempre o seu espaço, né? Aí, como eu não tinha meios de conseguir ter instrumento, então eu resolvi fazer a minha própria gaita de fole. Eu era um luthier amador, eu fazia flautas para mim, flautas de bambu. Falei, bom, acho que não vai ser difícil, né? Mas me enganei totalmente, foi bem difícil. Em 2013, aconteceu de eu ter que fechar o consultório. Daí eu falei, putz, acho que essa é a hora de vamos tentar uma outra coisa, né? É a mesma profissão. O que muda é o assunto. Antes eu trabalhava com dente, agora eu trabalho com guitarra. Porque os desafios, assim, a mentalidade é praticamente a mesma, assim, sabe? Aqui, inclusive, tem vários motorzinhos, tem vários aparelhinhos que são muito semelhantes que eu usava lá no consultório. Então, eu acho que, na minha opinião, é bem próximo. A vantagem é que aqui, tipo, o cara deixa o instrumento e vai embora, né? No consultório o cara fica com a boca, lá você tem que mexer com o cara sentindo, né? Aqui é mais tranquilo, é mais relax, é bem legal. Quando eu comecei a construir minha primeira guitarra, depois que ela ficou pronta, eu falei, eu acho que eu posso fazer a segunda. E aí eu fui fazendo a segunda, acho que eu vou começar a fazer isso. E aí fui me deixando levar pela satisfação de se construir um instrumento. E quando eu vi ainda que, além de construir um instrumento, eu podia fazer ele do jeito que eu quisesse, aí eu me perdi nesse meio e comecei a trabalhar com regulagens, né? E oferecer a customização, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Eu poderia estar fazendo moto hoje, de repente, sei lá, fabricando moto, porque tudo que eu pudesse construir, né? Motorzinho, quando era um garotinho, eu ficava fazendo motorzinho elétrico, sabe, para brincar, de autorama, começou a sair os autorama na época, da Estrela, aqueles motorzinhos. Então, tudo eu gostava tudo que fosse mecânica, aquilo me apaixonava. Comprei um quadro de RD200 na época, que era quadro duplo, comprei 2 bengalas, importava, não sei o que, e fiz acho que umas 3, 4 motos desse tipo para brincar. Então, dessa brincadeira é que entrei no negócio de guitarra. Eu comecei quando eu tinha 17 anos, né? Que no Brasil é muito difícil a produção, né? Os instrumentos, vamos ser sinceros, eram ruins demais, né? E eu tinha 2 instrumentos de uma fábrica brasileira e, porra, e meu amigo tinha 2 do mesmo modelo estrangeiro, americano, né? Que era a Fender e a Gibson. E eu olhava e não acreditava, né? Isso eu tinha 17 anos, né? Aí eu falei, pô, mas como que os caras fazem um produto tão bom que toca e a gente não consegue fazer aqui? Qual que é o problema da indústria, né? Eu não acreditava, então eu sempre fui obcecado em fazer pelo menos parecido com esses estrangeiros, né? Que são, na verdade, são os criadores da guitarra elétrica, né? Queria apresentar aqui Pablo Goldwasser,
Goldwasser, nós conhecemos, ele é o idealizador dessa ideia toda maluca de fazer guitarra de novo, né? Eu falei, eu quero ir pescar, Paulo, não, vamos fazer guitarra. A minha iniciativa era criar um legado, deixar uma peça, alguma coisa, não necessariamente ia ser uma guitarra, mas eu já estava pensando faz tempo em criar alguma coisa que tivesse alguma influência minha, e alguma coisa que eu poderia aportar e que ficaria nas pessoas para várias, até gerações. Luteria por muito tempo ainda. Agora, se daqui a 10, 100 anos vai existir um cara que vai inventar um violino de acrílico e esse violino vai ser uma maravilha, não sei. Mas até o presente momento nós substituímos peças com fibra de carbono para fazer um espigão de violoncelo ou um estandarte de violoncelo. A gente substitui certos requisitos tecnológicos como nylon e tudo para fazer acessórios, sim. Mas quando você chega na caixa harmônica do instrumento, nada substitui ainda a madeira, a velha cola, que você usa uma cola quente e tudo isso. 30% do que vem de madeira ela é importada. O braço, por exemplo, é maple. O maple é importado, né? O maple é importado. Aqueles eixos que vocês viram lá também, aquela madeira mais bonita, ela é importada também. Mas normalmente os corpos eu sempre fiz de tipo de madeira de... Uso marupá ou cedro, né? Se você precisar ter acesso a essas madeiras, você tem que comprar com as pessoas certas que vendem com certificados, entendeu? Você sempre compra com certificado? É que assim, nós já compramos há muito tempo atrás, então acho que a gente já tem estoque, a gente não precisa ficar comprando o tempo todo, né? Nós já temos muita madeira em estoque, quando compramos foram com certificados, sim. Mas agora já tem mais ou menos uns 15 anos que a gente não compra mais madeira, porque a gente já tem um estoque suficiente. É tudo legal, a gente vai quando madeira certificada, com o DOF, né? A gente sabe até onde foi tirada a madeira. Mesmo mogno, não jacarandá, mas mogno hoje em dia que é liberado, assim, liberou um pouco, né, que era uma madeira proibida também. Tem uma regra até, você pode extrair o mogno, mas uma árvore que você tirar, você tem que plantar 5 no lugar. Aí você vai lá na madeireira, tem as pranchas, aí você escolhe pela cor, entendeu? Como que a árvore foi extraída, entendeu? Aqui está só pensando para dar uma colagem, né? Essa é uma Les Paul. Esse jacarandá era de um rapaz que o pai dele construiu uma ferrovia no Nordeste e trouxe o que sobrou para fazer um bar, o vô. Aí o pai pegou para fazer um bar, só que aí acabou morrendo, não fez, aí o meu amigo, que já é da minha idade, falou se eu não queria comprar, né? Isso aqui é proibido, isso aqui é uma madeira legal. E você tem muito dele ou não? Eu tenho bastante, eu tenho mais, lá na casa da minha mãe eu tenho mais, mas aqui tem mais, ó. Tem bastante, eu devo ter bastante pedaços dele. Tudo de trilho de trem. É isso daí, tudo dormente, para fazer os trilhos em cima. Uma madeira excepcional. No caso de instrumentos de sopro, a gaita de fole também se inclui nisso, né? São madeiras que precisam ser duras. Por exemplo, se for instrumentos de cordas, tem que ser o inverso. São geralmente madeiras que são moles, né? Isso aqui é uma madeira que eu vou utilizar agora bastante, que é o violeta, o jacarandá. Olha que bonito. É uma prancha mesmo. Isso aqui é bem legal, ó. A casca da árvore, né? E aí, ó, tem o cerne aqui, ó, que bonito. Ó, isso daqui é cada ano dessa árvore. A idade dele, eles vêm por esse... Ó. Esse ano deve ter feito muito calor, ó, e chovido muito, ó, que é onde foi muito... Ele cresceu muito a árvore.
são guitarras que vão ser pintadas, né? Então, para isso a gente construiu uma cabine de pintura, super cabine de pintura pressurizada, que eu falo, que é para dar uma pintura mais uniforme, bonita. É uma cabine de água, que eu acho que é a cabine mais lógica possível para antipoluição. Por quê? Você joga tinta, ela não vai para o ar, né? Ela não vai para sobe, né? Ela é retida na água, ela mistura com a água e cai na água. Lá na água, logicamente, tem um processo que filtra e aquela pouco de tinta que ficou, ela é retida num filtro. Depois você pega esse filtro e dispensa ela, digamos assim, né? Essa aqui já está pronta para ir para polimento, por exemplo. Já fosqueamos, vai para polimento agora. Está pronta já. A ficha, né, do rapaz já está indo pronta para polimento. O que é essa guitarra aí? É uma Les Paul de flame de maple com mogno brasileiro. E o braço? É, mogno com jacarandá. Entendeu? Aqui já está pronta assim para polir, já foi fosqueado, está nivelado, agora vai puxar o brilho nela, né? E esse jacarandá é aquele jacarandá? É aquele jacarandá lá, dos trilhos de trem. Tá vendo? É tudo feito assim, uma por uma. O importante é isso, cada instrumento tem sua identidade aqui. Além de cada um ter seu númerozinho, tá vendo? Ó, grafado, não sei se dá pra ver, ó, grafadinho o número, cada um tem sua identidade. Esse aqui vai lá pra fora, essas três aqui é de madeira brasileira, vão todas lá pra fora, tá? Olha que bonita essa madeira. Bonita, hein? Essa aqui é frejó. Frejó One Piece, bem levinha. Super. E essa aqui é mogno, acabamento classic, né? Essa aqui é mogno, One Piece assim. Esse acabamento o pessoal gosta, bem moderno. É mais ou menos isso aqui. Isso aqui é mais ou menos um catálogo de cor, ó. Que a gente tinge as madeiras do maple, né? São os verdes, o brown, que é o marrom, o black. Aí o amarelo, que vem os tons de amarelo, os vermelhos, reds e os azuis. O importante também seria acabar de tocar, passar um paninho para tirar a umidade que fica da mão. Aí você mantém mais tempo ainda. Pano seco. É? Só um paninho. Vai passar. Eu passo flanelinha. WD. Vai passar WD, que os caras falam para passar, não passa líquido nenhum. A gente cria a silhueta dela. E aí isso eu desenho no computador, tento fazer a curva perfeita, balanceada e tudo mais. Aí quando vem para Paula, ela vai reproduzir essa silhueta a partir da planta, né? Depois o molde, ela vai reproduzir essa silhueta, só que aí vai adicionar o acabamento. O acabamento ela vai criar ali na mão enquanto ela está finalizando a guitarra. Aqui é o fole. Então, o que é que ele faz essa parte? Ele é que faz. Aí eu venho com a ornamentação. Eu pego o tecido. Tem pessoas que preferem, escolhe, né? Aí querem um tecido ou assim de velboa, ou então de tipo uma pelúcia, imitando um pelo de um cachorro. Aí eu faço isso aqui, dependendo das gaitas. Aí tem as franjas, aí eu faço essa parte do crochê. E depois eu venho emendando um a um, fio por fio aqui. A minha paixão pelo instrumento acabou contagiando a minha esposa, né? Foi um contágio, assim, né? Ela acabou gostando também. Vocês dois tocam? Não, só eu que toco. Eu que toco. Ela só aprecia ou ela me demoniza, né? Porque o instrumento às vezes é o inferno. Sorte dele, né, de ter conhecido ele antes da gaita, porque senão acho que eu não teria casado com ele. Porque o barulho é muito irritante, principalmente quando tá dentro de casa, né? Fora, beleza. É lindo, maravilhoso, mas dentro não dá. Aqui você tem que ter o domínio das ferramentas,
vem para a escola e a prefeitura fornece todas as madeiras necessárias e os professores orientam no processo de construção. São uma carga horária muito pequena, é muito difícil, é muito corrido, são 85 horas aula aqui. Dá mais ou menos 6 meses de trabalho, uma vez por semana, 4 horas. A última abertura de inscrição foram mais de 300 inscritos para 50 vagas. Só que assim, é um projeto também que ele não é só da cidade, hoje ele se tornou um projeto regional. Então vem gente de muitas, assim, de outras cidades, de São Paulo, de Campinas, Jundiaí. Porque chega, aí não tem ela que é mulher, você que é homem, outro que a pessoa tem idade. Aqui a gente se abraça, se beija todo mundo, aqui se trata tudo igual por igual. Agora eu já pego as violas que eu tenho, tem uma aqui de mercado e a outra de um luthier. E você já percebe tecnicamente os erros. Funciona tudo, mas assim, o que o cara poderia ter trabalhado mais ou não. Mas às vezes eu chego mais cedo, já preparo a sala, a gente já vai, chega aluno, a gente se cumprimenta, vamos adiantar. E a gente já vai fazendo, se tiver que cortar, eu ajudo a cortar, ensino como cortar. Você aprendeu a fazer tudo aqui? É fazer aqui, o instrumento. E eu em casa, eu faço alguma coisa minha em casa, né? Então tem os gabaritos em casa, que eu estou inventando os gabaritos. A gente foi criado no interior meio tímido, mas eu entrei junto com o pessoal, assim, saiu aquela timidez, saiu aquela coisa assim que você fica à vontade. Então, isso é gostoso, porque você pega a participar com as pessoas, você não fica acanhado. É que nem fala aquela piadinha, né? Acanhado com C cedilha, né? E a nossa ideia, a gente precisava ter um custo baixo para isso aí, porque o curso não cobra nada de ninguém que está vindo aprender aqui. Então a gente buscou desenvolver um kit de material barato, como esse que a gente está mostrando aqui desse violão. Esse violão foi feito em pinos, que é uma madeira de reflorestamento, não é madeira nativa, é considerado pelo pessoal uma madeira de construção, que o pessoal usa para fazer caixa de concreto, fazer andaimes, e é um material de baixo custo, de reflorestamento, então a gente tem aquele apelo ecológico, né, de sustentabilidade. E na prefeitura tem um terreno que eles, as madeiras jogam fora para guardar naquele terreno, e a gente então fala com o Marcos, a gente vai lá, pega um pedaço, a gente abrir, eu costumo em casa abrir com a cunha, machado, depois com enxó, vai fazendo as pecinhas para fazer braço, para fazer lateral. Pretendo um dia de amanhã a gente montar um negócio assim, todas as madeiras, para reaproveitar a madeira que a própria prefeitura corta, que cai as árvores, do IBAMA libera para cortar, para poder fazer peça para a escola. E a gente pretende, o dia de amanhã, eu sou monitor agora, talvez dia de manhã ser um professor também, né? Se você vai levar teu filho para uma escola de música, o professor vai dizer assim, compra um violãozinho qualquer e se ele se der bem, daí você compra o melhor. Só que quando você coloca na mão do seu filho um instrumento que não está adequado, foi bonito, ele escolheu azul, ai que lindo, ou preto, que igual a do não sei quem, né? Só que pegou na mão, as cordas estão altas, e quando ele vai fazer a pestana, dói o dedo. Quando ele está fazendo os acordes, está forçando, está dando tendinite no braço dele. Daí ele toca 10 minutos e está cansado, ele não quer mais tocar. E não é mentira, porque o instrumento não está adequado para ele. Não foi dimensionado. As alturas da corda não estavam na posição correta. E aí você, como músico, você tem que se debater para tirar a música e fica brigando com o instrumento. Não tem coerência. Então aí veio a coisa de você fazer o curso de luteria para que os músicos saibam
lidar com o seu instrumento, sabe fazer a manutenção e, consequente, se eu não quiser mais fazer nenhum outro instrumento, eu sei o que pedir para que um luthier faça para que ele seja um instrumento perfeito para mim. A luteria, né, ela sempre foi uma atividade muito masculina, né? Se você olha ela historicamente, ela era sempre o homem que fabricava e tinha sempre a transferência do conhecimento era sempre para um aprendiz. E a mulher, ela nunca teve acesso a isso, né? Aqui na cidade, quando a gente implantou o projeto, nas primeiras turmas, né, não tinha, por exemplo, inscrição de mulheres. Apesar de ter muitas meninas que curtem rock and roll, curtem guitarras, tem bastante meninas tocando guitarra, isso sim. Hoje tem mais do que tinha antigamente. Mas na luthieria eu ainda não estou vendo esse panorama. E nem todos os parceiros entendem de você vir para uma oficina e ser a única mulher diante de todos os outros. Isto é um conflito que gera. Outro é que a vida da mulher ela tem uma sobrecarga enorme, como esposa, dona de casa, compras, além de ser profissional em diversas outras áreas. E você vir para a escola fazer mais um instrumento, você está roubando do tempo de estar com a tua família. Isso cria determinados conflitos. É normal para o homem, para a mulher não. As pessoas elas se espantam de uma forma positiva e algumas pessoas preferem, por eu ser mulher, a questão do cuidado, a questão do carinho, a questão da atenção, do capricho. Talvez isso leve as pessoas a confiarem mais no meu trabalho por eu ser mulher e outros simplesmente por gostarem do que eu ofereço, do que eu comunico. Então, em termos de preconceito, felizmente, até onde eu sei, eu nunca tive esse problema. Então, aí eu trouxe ela para ver a parte elétrica e a regulagem do braço. O que acontece aqui? Então, tem que ligar tudo de novo, eu acho. Ah, tá, mas... Acho que deu ruim. Tá, mas os componentes estão funcionando, você acredita? Ou... Sim, tá. Só esse aqui que eu acho que tá com probleminha. Porque ele tá dando uma travada, ó. Ele dá uma estraladinha. Ah, tá. Que eu acho que é um disquinho que tem dentro dele que quebrou, que soltou, eu acho. Ou entrou solda aqui dentro e ele criou uma bolinha, uma lombada. Né? E aí você quer que troca ou só liga? Então, liga, se estiver funcionando, você pode trocar se não estiver funcionando, né, no caso. Tá bom. Tá. Eu mesmo não conheço muito sobre a parte técnica da guitarra, né, a questão de fazer o setup dela, então eu creio que a luthieria é muito importante pra mim. Hoje, pro dia a dia, se tem alguma dúvida, se algum probleminha que é meio difícil de resolver, aí tem que recorrer. Tá todo mundo down no raciocínio. O luthier é quase que um deus pra gente, cara. Ele arruma, ele ajuda a vida da gente, ajuda a gente a ser feliz, pô. Ele é um luthier, ele é igual um pai, né? Aquele que, principalmente o instrumento. Eu tenho a guitarra, mas parece que eu tô com um filho do luthier, né? Ele que construiu aquilo. Então acho que é muito bom, cara, principalmente quando você se dá bem e você vê que ele gosta de você, ele quer o melhor. Sabe, quando o Reinaldo, às vezes eu falo, nossa, Reinaldo, tô com um problema aqui. Ele fala, não, vem pra cá, traz aqui. Se você não puder, eu vou aí. Ele quer vir lá de Sorocaba para vir resolver um problema. Eu falei, não precisa tanto, cara, isso aí é uma frescura também. Pode ser. Eu falei, deixa, dá aí, depois eu passo aí. E aí ele fica ligando, e aí, você não vem? Tenho o maior respeito, admiração pelo luthier, sabe, seja qual o instrumento que ele... Sabe, nascer um instrumento é uma coisa muito mágica, é uma coisa que eu fico... Eu acompanhei um luthier aqui de São Paulo, um grande luthier aqui de São Paulo,
comprei um violão, eu vi ele pegando a madeira, escolhi a madeira, o tampo, sabe, o braço, a madeira de cada coisa. Eu vinha lá do Rio de Janeiro, quando morava lá, vinha toda semana, passava 2 dias aqui, passava as tardes todas vendo a oficina, aquele cheiro de madeira. É muito mágico, né? Nós aqui dizemos que nós não temos clientes, nós temos amigos, né? Porque as pessoas, a princípio, elas nos procuram para ter instrumento, mas depois a gente vai tendo uma relação de amizade com elas. Tem 3 caras que eu gosto, né? Às vezes eu fico pensando, pô, vou levar para o cara nosso, outro, se ele souber, ele vai ficar sentido, aquela coisa do ciúme, né? Mas eu tenho até com os instrumentos, às vezes eu fico tocando muito com a guitarra, eu fico olhando, eu falo, nossa, eu acho que a outra está triste, porque eu toquei tanto com ela, porra, ela está largada, aí não vou levar essa semana, aí eu vou lá e penduro a outra e pego aquela e falo, ó, vem cá, você não está largada, não, eu converso com ela, aí vamos trabalhar, né? Essa parte do contato do luthier com o músico tem que ser um contato bem estreito, porque senão não consegue. O luthier não consegue montar um instrumento geral, senão seria uma indústria, seria uma coisa comercial. E não, o luthier faz um instrumento específico para aquele músico, nos moldes que ele quer, é lógico, com toda a estrutura, toda a técnica e tudo mais. Mas ele tem que ter afinidade entre um e outro, com certeza. Essa afinidade é boa porque a gente sabe o que a pessoa quer e consegue traduzir mais rápido e melhor. Esse violão, o problema dele é que as cordas aqui, elas estavam um pouco mais altas do que eu gostaria. E como eu tenho usado uns encordamentos mais pesados, o braço dele estava envergando um pouco. E então o trabalho do luthier nesse caso foi ajustar esse braço e diminuir um pouco a ação das cordas para que ele fique mais confortável de tocar. Uma vez por ano, ou um violão ou uma guitarra, eu costumo levar no luthier aquele que eu estou usando mais constantemente. Não é o ideal seria levar todos os instrumentos uma vez por ano, pelo menos, para uma manutenção, até para estender o tempo de vida do instrumento e manter o valor dele, mas acabo ou esquecendo, ou se eu não estou usando aquele instrumento, eu acabo nem pensando na regulagem. É mais aquele que você está usando constantemente, que você acaba sentindo, você sente na pele mesmo, putz, está ruim esse violão, tu precisa dar uma regulada. É mais, músicos profissionais só conseguem fazer a música deles graças aos que existem luthiers que conseguem entender o que eles querem. Esse é meu Del Vecchio, corda de pompom. Eu tenho 2 captadores, tenho um aqui, que é um famoso cristal, e tem um que é um de piezo, né? Famoso piezo. E ele é mais ou menos... Essa aqui. Toquei muito tempo com Elis, essa custom, de 74. Essa aqui é uma Tajima. Eu vou até tirar porque senão ela escorrega ali. Que foi o Tajima que ajeitou ela para mim. Também está há muito tempo. A guitarra ótima. É uma tele, né? Muito legal, sabe? Super aprovada. Já está há muito tempo comigo. Não dá chabu, não dá nada. Quem me conhece já sabe que já vem fazendo guitarra desde 82, desde que no Brasil não se fazia guitarra assim. Ninguém queria se meter a produzir uma guitarra que fosse assim, uma guitarra que realmente fosse uma coisa, digamos assim, uma coisa responsável como guitarra, né? Tivesse a responsabilidade de ser guitarra, né? Então eu fiz uma guitarra direita. Tanto que na época, eu falo até hoje, um dos primeiros artistas que pegaram foi o Pisca. Pô. O Pisca gravava com todo mundo, era músico. Gravava com Gal Costa, com a Fadi Belém, sei lá, tocava o mundo afora aí, então era um músico. E guitarras dele era uma puta. Lembra do Casa das Máquinas? Pô, o Piscão era da Casa das Máquinas, pô. Você vê o solo que ele fazia com aquela Les Paul. Aquela Les Paul veio parar na minha mão, pra quê? Pra mim fazer instrumento pra ele. Comecei a fazer uma estrada, depois fiz uma... Puta, então o cara virou meu fã, cara.
não só fã de guitarra, como de amigo. Pescava junto, senti pra cacete quando ele morreu. Aí. O Brasil é pródigo em grandes luthiers, né? Nós temos uma indústria que tem muitas dificuldades industriais por tributação, imposto. Geralmente os instrumentos elétricos eles têm muitas carências de tecnologia, principalmente elétrica, eletrônica, muito mais pelos impostos. Nós temos grandes luthiers aqui que vão fazer instrumentos de altíssima qualidade. O que os Estados Unidos têm que nós não temos? Os componentes. Os componentes brasileiros não têm qualidade suficiente ainda para dar conta disso. Tarraxas brasileiras, você pega na mão, você compara a qualidade, assim você percebe a dificuldade com o material, com precisão, com número de dentes para as catracas e assim por diante. Para os luthiers ter uma oficina física e esperam essa demanda de clientes, é um pouco difícil mesmo, porque quando existe uma crise, a música, o instrumento, é a primeira coisa a ser cortada da lista. Agora está difícil, por causa que a importação é difícil. O dólar é caro e tem muito luthier no mercado. Então hoje nós temos uma quantidade muito grande de luthiers aqui no mercado. Então o mercado ele é um pouco limitado. Então você depende de profissionais de música que tocam em orquestras, você depende de amadores que tocam, de igrejas evangélicas, que o pessoal que toca na igreja às vezes dá manutenção aqui, e alguns estudantes de música. A gente tem uma lista de espera, então a gente tem demanda, né? E mesmo porque a questão da gaita de fole é a seguinte, né? É um trabalho lento, é um trabalho artesanal. O trabalho de luthieria é um trabalho artesanal, não é um trabalho industrializado, né? Então a nossa demanda ela é grande porque nós fazemos também um trabalho de pequena escala. Se nós fizéssemos um trabalho de grande escala, vamos dizer, 15 instrumentos por mês, aí acho que em um ano a gente já teria esgotado toda a nossa clientela aqui no Brasil. A economia, com essa crise política, o aumento do dólar, né? De certa maneira foi bom para quem fabrica, né? No Brasil, né? Acho que é interessante, porque, por exemplo, mesmo eu usando bastante matéria-prima, a minha guitarra chega no máximo a 40% do bruto, do preço que eu gasto, né? 40% é da matéria-prima importada, entendeu? Os outros 60% é da fabricação, do processo de fabricação e das coisas daqui mesmo que a gente tem, né? Então não é 100%, é diferente de uma empresa que está fabricando na China. É 100% lá, em dólar, entendeu? Nessa época ainda dá para comprar com preço antigo, mais ou menos. Ainda não deu tinha estoque velho, eu fiz um bom estoque. Eu acredito que o dólar possa cair um pouco, mas senão também está tudo bem, porque a Fender, por exemplo, minha concorrente, se o cara vai comprar uma guitarra boa, uma Fender, uma Gibson, subiu muito o preço, entendeu? Então eu subi a minha uns 30% e tá bom ainda, entendeu? Eu estou vendendo ótimo, minha melhor fase de vender. Para mim tá ótimo. Para eles não afeta, porque eles fabricam, digamos assim, guitarras já para o cliente final, guitarras de, digamos assim, custom mesmo, para de encomenda. O cara vem lá, encomenda um, outro vem, encomenda, então aquela guitarra está direcionada para ele. Mas quando se fala em atacar, que nem é o nosso caso, atacar em lojas para o povo, né, para vender ao público consumidor, sem direção certa, então é um pouco mais complicado. Não vou ficar jogando florês aqui. A gente faz instrumento para vender. Para gente vender e pôr dinheiro no bolso, né? Digamos assim. Então, o produto é feito para vender, né? Mas lógico, tanta gente vem aqui e me liga, Cid, dá para fazer uma guitarra para aço? Claro. Já sabe que vai custar, não vai custar barato, não vai custar o preço de um assim que eu faço 100. Uma coisa é fazer 100, outra coisa é fazer duas, né? Você vai usar as mesmas máquinas, né? Mas o tempo também que você vai gastar em cima dela é muito maior. Mas se você tem, por exemplo, 5, 6 luthiers, vai bem. Mas se você tem 30, 40, já começa a dar problema. Tem muitos luthiers na área do senhor? Agora tem bastante.
Tem bastante porque foi crescendo, foi sendo um trabalho que foi pegando gosto e o pessoal começou a se interessar. Eu acho que todo mercado tem muita gente, todo mercado tem a concorrência. Eu não acredito que o luthier deva ser o cara privilegiado que não tem o concorrente, é o isolado do sistema. Todo mundo está no sistema, todo mundo tem concorrente. E não é privilégio de nenhuma classe isso. Então é saudável, tem que ter a concorrência, tem que ter mais gente no mercado, tem que sempre aparecer um novo luthier, sim, porque tá cheio de instrumento. A China tá produzindo muito rápido os instrumentos. A gente não dá conta. 3 luthiers no mundo não dão conta. Então tem que ter outros luthiers, o mercado tem que se conversar, tem que ter uma interação. E eu acredito que é válido e é bastante. Não acho que seja tanto assim quanto de outros mercados. Quanto maior a gente abrir o mercado, quanto mais luthiers estiverem produzindo, mais gente vai estar sendo exigente na aquisição desse material e as empresas vão se adaptar para dar conta de um mercado. Enquanto ela não tiver esse mercado exigente, também ela não tem por que melhorar. Troubles on my arms to make no more hurt, to make no more harm. Seria muito bom se a Expo Music fizesse alguma coisa mais especificamente para luthier. Eu sempre incentivei isso, mas infelizmente não tem, porque o espaço aqui é muito caro. Então qualquer espaço que você tenha aí, por menor que seja, você vai gastar 5, 10 mil reais. E hoje um luthier, mesmo que é luthier, ele não tem esse dinheiro para estar aqui. Percentualmente falando, quanto vocês conseguem economizar produzindo no exterior? É dramático, algo em torno de 30% a 35% no custo do produto. Incluindo exportação e importação? Incluindo. Inclusive, em alguns momentos, a gente envia as madeiras para o exterior para que a gente se valha do melhor material, a melhor matéria-prima que a gente tem aqui e utilize a capacidade, né, a tecnologia de produção que eles têm lá, para a gente ter o melhor dos dois mundos, né? Que a gente tem de material aqui que muitas vezes é muito superior a de outras partes do mundo e a tecnologia de produção dos caras lá. Eu acho que falta no Brasil um pouco é um incentivo governamental, vai. Que existem muitos luthiers, mas eles estão fabricando simplesmente para sobreviver. Eles não conseguem dar um passo para transformar numa pequena indústria. Eles não têm um incentivo assim, financeiro. É difícil hoje você se transformar de um luthier artesanal para uma pequena indústria. Você tem que ter um incentivo. Se a gente tivesse uma outra mentalidade de empreendedorismo empresarial ou até uma condução do governo se preocupasse com esse tipo de indústria, a gente certamente estaria entre os melhores do mundo, cara. Não somente pela excelência dos luthiers, como também pela originalidade dos instrumentos. Luthieria é viciante, customização é viciante, guitarras são viciantes, baixos. O vínculo é fundamental. Para mim não existe músico sem luthier. O luthier é o doutor, né? O teu médico, aquele cara que você precisa ter um bom médico, né? Senão você morre. Sonhei que existia uma avenida sem entrada e sem saída pra gente comemorar. A luteria, gente, ela resgata o lúdico mais primário que tem no homem, o fazer com as mãos. E sem patrão, hoje eu sonhei. É pesado, às vezes cansa, às vezes você quer desistir de tudo, você fica cansado, dói as costas, dói o braço, mas a gente, no final, compensa demais. Você olha para um instrumento pronto, você não acredita que foi você que fez. Todos. Por mais que se repitam mesmo 30 vezes, você não acredita que foi você que fez aquilo tudo.
Vamos dormir? Tchau, meninas.